de alegria! Gente, que vista incrível! Olha isso! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu pesquisei um conteúdo para postar no Reels lá no Instagram, que eu achei super interessante da gente comentar aqui no YouTube também, que é um conteúdo sobre os erros mais comuns que os motociclistas cometem quando a gente está pilotando a moto, que às vezes a gente comete, seja por autoconfiança, seja por, enfim, a gente achar que a gente conhece aquele trecho, seja por confiar nas pessoas demais. Então enquanto eu estou indo com o Rê aqui pro Cuesta Café em Pardinho, que esse vídeo, por sinal, vai ser um outro vídeo separado, né? Um vídeo de mototurismo todo feito com carinho pra vocês. A gente vai na estrada aqui comentando a respeito disso, a respeito dos erros mais comuns dos motociclistas, que eu peguei, por sinal, esse conteúdo lá na revista Duas Rodas e vou compartilhar com vocês agora. Vem comigo! Muitas vezes, como eu disse no começo dos vídeos, por conta principalmente do tempo de pilotagem, a gente acaba adquirindo uma autoconfiança, digamos assim, pra gente poder pilotar, pra gente pilotar a moto. O que pode ser muito perigoso, porque você sempre tem que respeitar a moto. Toda vez que você sai, a moto tá diferente, é um jeito diferente, é uma estrada diferente. O próprio asfalto muda, as pessoas que estão no trânsito são outras. Então tudo isso faz com que a gente tenha que ter muito cuidado em cada dia que a gente vai sair com a moto, por mais que seja aquele mesmo caminho. Aqui moto paga pedágio, né? Paga. Então, a gente sempre precisa ter esse cuidado para que a gente acabe não cometendo esses erros. Passa, amor. Eu tô indo na frente porque eu tô com o GPS. O primeiro erro comum é sair sem o equipamento total. E é incrível, porque parece que você sai sem equipamento, alguma coisa acontece. É impressionante, a lei de Murphy. Eu sei que tem regiões do país, principalmente no Nordeste, né, que são muito quentes. E eu sei que às vezes lá nem é cultural usar o equipamento, mas usar jaqueta, calça, sapato fechado, luva e um capacete de qualidade pode salvar a sua vida. Então, sempre que for pilotar, procure usar o equipamento adequado. Existem jaquetas muito boas com proteção, como essa que eu tô da HLX, que é igualzinha a do Rê, que é uma jaqueta de verão. E ela ventila bastante. Eu tô aqui, ó, tá bem calor hoje. Eu tô sentindo aqui o ventinho passando pelos furinhos da jaqueta, sabe? É claro que quando para a moto, né, dentro da cidade, que é o problema. Mas para pegar a estrada é sensacional. Ela ventila bastante. Então, keep left. Keep left, keep left. Então o primeiro ponto é tomar esse cuidado de comprar o equipamento adequado para onde você mora, para justamente você saber, você poder andar sempre equipado, independente da condição climática, enfim. Deixa eu só entender aqui. Acho que é aqui. O próximo ponto é você confiar demais nas pessoas que estão dirigindo, principalmente se for em cruzamento. Tem gente que acha que porque o semáforo abriu ou porque o pare é para outra pessoa,
pode sair ali, manter a velocidade alta e passar a cruzar com tudo. E a gente sabe que as motos muitas vezes não é nem maldade do motociclista, mas do motociclista não, do motorista. Mas ele acaba não vendo a gente mesmo, porque a gente é um veículo pequeno. Então a gente precisa tomar cuidado, principalmente em cruzamentos. A gente não pode terceirizar a nossa vida, a gente não pode terceirizar a nossa segurança. A gente tem que sempre manter a atenção necessária, mesmo que a preferência seja nossa. Outro ponto que está relacionado a esse é você se afastarem de pontos cegos. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei a respeito dos pontos cegos, de quais são os pontos cegos normalmente dos outros veículos. É interessante vocês darem uma olhada depois e a gente evitar de ficar nesses pontos cegos. Por exemplo, de um caminhão, se eu fico logo à frente dele, assim, bem colado a ele, o caminhão é alto, então ele não vai me enxergar ali embaixo, tem que ficar sempre mais à frente. Na lateral também, os carros, os caminhões, enfim, eles têm a coluna das portas ali, né? Então se você fica naquele ponto, ele não vai te ver. E não é maldade, é porque realmente a moto é um veículo pequeno. Então evitar sempre ficar nos pontos cegos. E ainda falando sobre pilotagem, o quarto ponto é você utilizar as setas, utilizar as luzes de direção. Porque isso vai prevenir você, né? Pelo menos, né? Se elas estiverem funcionando direitinho, já é um item a mais de segurança ali. E obrigatório, por sinal, para você utilizar, justamente para que você possa ser, para que você se proteja um pouco mais e alerte para onde você está virando, para avisar o outro motorista, para avisar quem está atrás de você e evitar, assim, um acidente. Próximos itens agora, os dois em relação a curvas. Erros muito comuns de motociclistas é você não fazer a trajetória correta da curva, não olhar para o final da curva, é você olhar logo aqui quando a curva começa. E deixa eu baixar, porque esses caminhões fazem muito vento. Aí aqui eu ajudo a aerodinâmica da moto um pouco. Então é você não olhar para o final da curva, é um erro muito comum, porque faz com que você erre a curva. Então entrou na curva, já tem vídeo sobre isso também, específico de curva aqui no canal. Entrou na curva, você olha sempre para o final dela, porque ali vai te dar o direcionamento, o seu próprio corpo já vai se moldar, digamos assim, a esse percurso, e você vai conseguir fazer ele com muito mais facilidade. E aí, falando ainda da curva, é você praticar, entender, muito importante, entender e praticar o contra-esterço. Contra-esterço é aquela prática que a gente dá uma pressãozinha, é basicamente isso, tá? A gente dá uma pressãozinha no guidão, também já falei sobre isso pra vocês aqui no canal. Ó, você dá uma pressãozinha pra um lado, a moto vai pro outro, dá uma pressãozinha pra um lado, a moto vai pro outro. Na curva isso ajuda demais, ajuda a manter o equilíbrio da moto. Ajuda a gente a fazer a curva de um jeito melhor, sem precisar ficar deitando muito a moto, que não é legal. Pra rua, assim, pra estrada, não é muito legal. Então praticar o contra-esterço, entender e praticar o contra-esterço também é muito importante. E não fazê-lo é um dos erros mais comuns dos motociclistas. Pilotar muito próximo da faixa amarela aqui é um outro erro comum. Aqui vocês podem perceber que tanto eu tô nessa posição, nesse quadrante da faixa, porque aí eu consigo ver o ré aqui no retrovisor, e também porque ele tá do outro quadrante da faixa. E aí, se eu precisar frear, ele tem toda aquela metade da faixa para frear. Então o risco de acidente é menor. Mas tem gente que pilota, principalmente motociclista que está habituado com o corredor, acaba pilotando muito próximo da faixa amarela. Qual que é o risco disso? Se o motorista precisar corrigir... Ai, que bonito o Rio Tietê. Se o motorista precisar corrigir de algum jeito e acabar invadindo a sua faixa, ó, e acabar invadindo a sua faixa, você tá ali, ele vai te pegar.
principalmente em curva também, volto a falar de curva. Na curva, eles às vezes cortam a tangência da curva, dependendo da velocidade que eles estiverem. Então, isso pode te prejudicar, isso pode fazer eles pegarem você. Então, realmente é um risco. Outro ponto também é você não praticar, né? Você às vezes tem, sei lá, faz 30 anos que você tem motociclismo, que você tem moto, mas você só pilota de fim de semana. Aí é um risco também, porque você não pratica, você não sabe técnicas variadas de corredor e tal. E mesmo que você curta viajar com a sua moto, é importante você praticar, você tá sempre usando ela em diferentes situações, porque assim você vai pegando habilidade em diferentes situações também. Então é importante sim você praticar sempre com a sua moto. Realmente as pessoas tinham razão, o caminho aqui é um retão só. E aí, por fim, o último erro comum que eu vou mencionar aqui pra vocês é a questão de você querer ir além das suas habilidades. Tem uma diferença entre você praticar, você tentar aprimorar suas técnicas e você acabar se colocando em risco porque você não tem habilidade para fazer aquilo. É o caso de quem abusa muito na velocidade e nas curvas, por exemplo, sem ter a técnica para aquilo. Então, é muito importante que você respeite os seus limites, respeite as habilidades que você tem. Tente sim aprimorar, mas com respeito, para que não corra o risco de você se colocar numa situação muito além do que você está pronto para ela. E o mais importante de tudo isso é o que eu sempre falo: pilotar bem é você sair de casa e voltar bem. Então pensa sempre nisso, pensa em cada um desses erros para que você não cometa eles, às vezes mesmo sem querer, mas não cometa eles. E é isso, gente, vou ficando por aqui, vou continuar indo pro Cuesta Café, então não perde esse vídeo, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo, e esse vídeo termina em 3, 2, tchau.